e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam, mais forte! Que recompensa tereis? Crucifica-o! Não é o bastante? Olhai para ele! Crucifica-o! Sabes o que fazer! Tens de crucificá-lo! Não podeis ir para o lugar aonde eu vou. O meu mandamento para depois que eu me for é este: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Amai e comei, pois este é o meu corpo, que entrego a vós. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma a minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para dar e autoridade para retomar. Este mandamento. Talvez você já viu isso várias vezes. Talvez um agora tenha vontade de chorar, talvez outros sentem indiferença, porque já viu tantas vezes alguma coisa que aquilo na primeira vez te emociona, na segunda pouco, depois vai emocionando mais. Eu não digo emoção, sabe? Mas eu digo assim, um temor. E eu quinta-feira eu estava em casa, dia normal. Aí Débora saiu com a Laura lá pro quarto, cara, eu fui pego pelo temor de Deus. Eu pensei assim, cara, e foi quinta-noite. Nessa hora agora, Jesus estava indo pro Getsemane suar sangue. E Getsemane, no Monte das Oliveiras, para quem não sabe, isso não está no script, mas eu vou explicar para vocês. O Monte das Oliveiras, ele fala sobre óleo, né, olivas, enfim, o Monte das Oliveiras, né, que sai o óleo. Como que era feito isso lá? Existia duas pedras, uma em cima e uma embaixo. E aí aquele vinho era colocado no meio, a uva, ela é colocada no meio e ela era amassada e aí escorria o óleo. Quando a gente fala sobre isso, Jesus ele foi amassado por Deus. Isaías 53 fala que Deus se agradou em moer o seu filho. Deus se agradou em matar o seu filho, em fazê-lo sofrer por nossa causa, porque Ele se colocou em nosso lugar. Gente, eu quero falar isso com vocês, porque eu sei que vocês já ouviram isso. Não é algo novo, mas isso precisa ser gerado. A Isa falou e o Espírito mesmo conduziu. E a minha pregação de hoje é sobre isso, é sobre a Páscoa. Mas é sobre o quê? Que isso tem que ser gerado em nós constantemente, todos os dias. E não apenas todo ano, uma vez por ano. Mas todos os dias precisamos viver e relembrar daquilo que Cristo fez por nós. Porque um momento que nós esquecemos disso, nós achamos que temos direito de alguma coisa.
Nós achamos que podemos fazer alguma coisa sozinho. Nós achamos que damos conta de alguma coisa sozinho. Você e eu, nós não damos conta. Quantas coisas na sua vida que você se perdeu porque você falou que dava conta, que conseguia fazer sozinho, que não precisava de ajuda. Jesus se entregou por você. Você não tem que andar sozinho. Você não precisa carregar o fardo, porque o fardo de Jesus, o jugo, eles são leves e suaves. Olha o que Ele fez por você. E eu vou falar muito isso, você, porque isso tem que entrar, sabe? Tem que ser gerado dentro de você constantemente. Ao momento que você for pecar, que você for cometer alguma coisa de errado, você vai lembrar que eu não posso. Eu não devo, porque existe um amor maior. Existe alguém que se entregou verdadeiramente por mim. Existe alguém que não vai falhar comigo. Existe alguém que não vai me julgar. Existe alguém que não vai me decepcionar. Tenho certeza que você já se decepcionou com a pessoa muito próxima da sua vida. Mozinho, tem certeza que já se decepcionou comigo. Idem, tá? Mas é isso, gente. A gente ter essa consciência de Jesus. A consciência de Jesus precisa permear a nossa vida. Precisa andar conosco nas nossas atitudes, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso falar. O que nós passamos aqui há 2 semanas atrás, que foi o último. O que nós passamos sobre sensibilidade. E vai ficar para trás isso. Só foi naquele momento das palavras, em que a gente tinha as palavras, no sábado, a gente tinha segundo podcast, aí a gente tinha as células, a gente tinha sexta-feira até voltar, aí acabou isso, se passou e esquece. Não, a nossa sensibilidade tem que estar alinhada com Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio que tem que permear a nossa vida, amém? Eu vou passar pela Bíblia com vocês hoje, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quis explicar para vocês foi o princípio que eu dei em introdução. O segundo ponto é a queda e a encarnação de Cristo. Talvez essa palavra você fale, encarnação, né? Sim. Cristo se encarnou. Cristo fez carne por nós. Como que foi a queda, gente? Todos nós sabemos, mas é importante só passar rapidamente. O homem foi criado para 2 coisas. Quem acertar, ganha, não vai ter cantina hoje. Hã? Não. Está na Bíblia. Adão, quando foi criado, Deus deu 2 coisas para ele. Calma aí, vamos lá. Dá. Não. Isso foi com ela, o objetivo de ela. Mas que? Fala, Gabriel. Não. Vai. Não, isso aí foi para o objetivo com ela. Escuta. Está em Gênesis, quando criou Adão. Repete comigo. Cultivar e guardar. O homem foi feito para cultivar. Cultivar o quê? O Éden. A relação com Eva. A relação com os animais. Tudo que estava na mão dele era o objetivo de cultivar. E o segundo, guardar. Cultivar é fazer florescer, gente. Cultivar é você se relacionar constantemente com aquilo. E guardar é o quê? Proteger o ambiente. E o que aconteceu na terra? Adão e Eva não cultivaram a palavra de Deus porque eles foram contra a palavra de Deus. Eu não sei se você lembra, a serpente virou e falou assim: seja igual a Deus. Eva, seja igual a Deus, porque eles não poderiam comer do fruto do bem e do mal.
Porque só Deus conhecia o bem e o mal. Eles só conheciam o bem, gente. Você imagina, viver em um momento que você só conhece as coisas boas. E era assim Adão e Eva. E Eva desejou ser igual a Deus. Ela não cultivou a palavra de Deus. E o segundo é guardar. Ela não guardou o ambiente. Não só o ambiente da palavra, mas o ambiente do relacionamento. Porque ela fez o que com Adão? Ela falou, vamos comer, Adão. Ela não é nem instigar Adão, ela convenceu Adão a comer. Quantos de nós, além de fazer errado, a gente convence o outro para fazer errado também? Ou a fofoca. A fofoca faz isso, porque a gente fala mal de alguém e ainda convence alguém, outra pessoa, terceira, que aquela pessoa é ruim. Então o homem foi criado para uma relação plena com Deus. E o que aconteceu? A queda. Depois da queda, vocês sabem da história de Abel e Caim. Os seus filhos foram malditos, tiveram uma maldição sobre ele. Caim matou Abel e aí permeou geração por geração. E Deus sempre levantava um homem. Sempre tinha um homem remanescente. E escute isso hoje. Se todo mundo... Isso já aconteceu aqui. Muita gente foi embora, poucos permaneceram. E eu fui um deles. Gustavo sabe disso, né? Sempre Deus fica com um remanescente. Porque isso é tão importante a gente lembrar, porque a gente vai entender uma coisa. Não é pela nossa força que o chamado de Deus, que o mistério de Deus, que as coisas de Deus vão acontecer. Chega, abre mão da sua força, abre mão do seu conhecimento, abre mão daquilo que você faz e somente seja movido por Deus. No seu trabalho, assim, na sua escola, na sua faculdade, abre mão daquilo que você acha e seja movido por Deus, que Deus vai guiar todas as coisas. Romanos 8 fala assim, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí, acontece algo que quem lembra da história do Egito, de José, que levou os hebreus lá para o Egito, porque o Egito era um lugar que tinha mantimento e eles estavam passando fome. E aí José leva o pai dele, que era Jacó, lá para o Egito, e todo o povo hebreu, né, o povo de Israel, se faz ali presente. Só que aí vão passando, e José era governador, um homem muito importante, e vão passando anos e anos e anos, até chegar a 400 anos, e os homens, os líderes, se esquecem de quem era o povo, do que fez o povo ir para lá, e colocam eles como escravos. Escravo mesmo. Não foi? Eu preciso enfatizar isso porque eles não tinham vida. A vida deles era trabalhar e trabalhar. Tanto que quando Moisés vai a Faraó pedir para libertar, uma das coisas que Faraó faz é o quê? Aumentar o trabalho. Porque se eu aumento o trabalho, eu diminuo o tempo deles pensarem como eles vão sair. Então eles eram escravos, só trabalhavam, não tinham a vida. Às vezes a gente reclama do nosso trabalho. Você não tem nem noção do que é ser um escravo. Claro, né, gente? Não é que você não possa melhorar de vida, mas para de reclamar. Se você está reclamando, como é que é? Pastor André tinha uma frase: não reclame daquilo que você tolera, né? Não reclame daquilo que você tolera. Fala para a pessoa que está do seu lado: não reclame daquilo que você tolera. E aí, chega um momento das 10 pragas. Eu tenho que passar assim essa história para vocês sem entrar muito a fundo em algumas coisas. Chega o momento das 10 pragas e a última praga. Quem lembra da última praga aí? Fala. A morte do filho primogênito. Olha só onde vai. Era a morte do filho primogênito. Então, como que aconteceu? Deus avisou: Faraó, liberta o povo. Faraó não queria libertar. Houve 10 pragas. Depois você vê isso lá em Êxodo. E aí a última praga porque o Faraó, lá atrás, quando Moisés nasceu, o que o Faraó fez? Mandou matar todo o primogênito, todo filho mais novo. Ele mandou matar dos escravos, né? Porque eles não eram mais povo hebreu. Não existia mais povo hebreu, eles eram escravos. Eles nem sabiam quem eles eram. E aí Faraó mandou matar. E depois Deus fez justiça. E Deus matou. Ah, Mateus, Deus matou.
nesse mundo de pós-modernidade, a gente falar assim que Deus matou alguém, é até um susto, porque hoje Deus só pode ser pregado que Deus é amor, meu. Deus é amor. Mas tem aquela coisa, né? Deus é amor, mas é justiça. Gente, mas é verdade. Deus matou. Mas existe. Por que Deus não matou o que era do povo dele, que ele tinha escolhido? Porque existe uma coisa chamada Cordeiro Pascal. Repita comigo, Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal foi a instrução de Deus para o povo, que ainda não era povo, era escravo. E eles falaram o seguinte: mata um cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais da porta, que aí o nome Páscoa acontece. Páscoa, esqueci o nome hebraico, como é que repete? Mas Páscoa é passagem, ou passar por cima. E aí o anjo da morte vai olhar o sangue e vai passar por cima. E assim foi. Mas existe algo mais profundo nisso. Porque o evangelho para mim e para você não pode ser um evangelho apenas que vai me livrar da morte. O evangelho não pode ser apenas um evangelho em que eu estou na igreja porque eu não posso ir para o inferno. Você concorda comigo? Isso é muito vazio, cara. E aí Deus dá outra instrução em Êxodo capítulo 12. Cara, vamos abrir Êxodo capítulo 12. Só para o versículo aqui. Acho que é 8 ou 9. Deixa eu só abrir aqui. Gustavo, se estiver cansado aí. Cansado. Vamos ler a partir do versículo 1, quando chegar no... Olha lá, vamos ler a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação, repita comigo, congregação. Você vai entender o porquê que eu pedi para você repetir. Dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podeis tomar um cordeiro ou um cabrito. Pode passar. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambos os ombreiros e na verga da porta. Lembra que eu falei que tinha que botar nos umbrais da porta para eles não morrerem? Nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada. Fala assim, comerão a carne. Com pães asmos e ervas amargas. Para isso, só quero dar um adendo, um parênteses. Segunda-feira a gente vai ter podcast, a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai entrar mais sobre isso. Não comereis do animal nada cru, nem cozido de água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Volta aí. Repete comigo. A cabeça, as pernas e a fressura, que é o todo o corpo. Passa. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Passa aí só para me ver. Isso. Só até... vamos ler ali. Fala da Páscoa. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. E a Páscoa é a Páscoa do Senhor. Fala assim, é a Páscoa do Senhor. Vamos entender, porque eu sei que talvez tem gente que não entendeu nada que a gente leu aqui, entendeu? Mas vamos lá. O que eu falei? O evangelho não pode ser resumido em eu não vou para o inferno. Você crê comigo? Então o que Deus orientou? Olha, cada família toma um cordeiro para si. Mas se a família for pequena, chama o vizinho que está do seu lado. Chama a pessoa que mora próxima, que também tem uma família pequena. Sentam à mesa em torno do cordeiro e todos comam do cordeiro.
Para você que não sabe, quando a gente fala congregação, essa palavra vem do hebraico kahal. É a primeira menção da igreja. A primeira vez que a igreja foi instituída na Bíblia não foi lá em Atos 2. Foi em Êxodo capítulo 12. Kahal. Repete comigo. Kahal. Isso se chama um ajuntamento em volta da presença. O que nós fazemos aqui? Um ajuntamento em volta da presença de Deus. E eles sentaram à mesa, se relacionavam e comiam do cordeiro. João capítulo 6, o que Jesus diz? Eu sou o pão da vida. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? Tá entendendo, gente? E aí nisso, eles se relacionavam. O objetivo de Deus sempre foi ter um povo que se relaciona entre si em torno da presença de Deus. E aí você vai amar a pessoa que está do seu lado não na sua medida. Você vai amar a pessoa que está do seu lado na medida de Cristo. Você vai tomar atitudes na sua vida não na medida que você acha que tem que tomar, mas atitudes da sua vida serão tomadas na medida que Cristo te der e te orientar. É muito mais profundo quando a gente vê a Páscoa, o que Deus fez, o que Jesus fez. E aí aconteceu o que, gente? O anjo da morte passou no Egito, matou os primogênitos, Faraó ficou com medo, libertou o povo. E a gente vai passando na Bíblia, e o que acontece? A cada momento você vê o povo se distanciando de Deus. E aí Deus lá, não vou nem falar passando na Bíblia, mas lá mesmo, com esse povo ainda, Deus instala uma coisa chamada tabernáculo. Quem que já ouviu falar de tabernáculo? Agora, quem já estudou sobre o tabernáculo? O tabernáculo era um templo, aonde existia o sumo sacerdote, que era um, quando ele morria era levantado o outro, quando esse morria era levantado o outro, só podia existir um vivo. E existia outro chamado sacerdote. Tinha os levitas também, mas o ponto principal que eu quero pegar é esses dois. E aí o que acontecia diariamente, gente? As pessoas levavam lá os seus levíticos. Quem gosta de ler Levítico, levanta a mão. Tá bem. Você gosta? Que isso? Não, você lê, você gosta. Que Levítico fala muito sobre isso, sobre os sacrifícios que eram levados. Se você cometeu tal tipo de pecado, leva lá pombinhas, leva lá passarinhos, ou leva lá, se você cometeu um pecado muito grande, leva um cordeiro, alguma coisa assim. Existiam várias formas de você, vamos dizer assim, fazer uma oferta para o Senhor e ser purificado pelo pecado que você cometeu. Vamos lá, gente. Eu preciso que vocês prestem atenção. Então, o que acontece? O povo começou a achar que pelas suas próprias obras eles conseguiriam se achegar a Deus. Então, se é pela minha força, se é pelas minhas obras, aquilo que eu faço, eu consigo me achegar a Deus, então eu não preciso ser tão dependente de Deus assim. Porque se eu errar rapidamente, eu sei como que eu vou corrigir. Por isso que Hebreus fala que a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. E aconteceu que o quê? O povo era religioso demais. O povo ia no tabernáculo, entregava os sacrifícios, mas o coração deles estava totalmente longe de Deus. E foi passaram os anos, e as pessoas sempre permaneciam assim. Mateus, mas elas entregavam o sacrifício, mas aonde está o coração delas? Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Aonde está o seu coração? Não hoje, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta. No sábado eu não vou te perguntar, porque no sábado você está aqui. No domingo também não, porque no domingo tem culto. Aonde está o teu coração? Estão entendendo, gente? E essa religiosidade teve o afastamento com Deus, e Deus já estava cansado. Se você for ver o último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias, Deus estava desvoltado. Mas Deus tinha feito uma promessa lá com Noé. Quem lembra da promessa? Pode falar, gente. O arco-íris. O que é o arco-íris? Alguém pode me explicar? Vai, Pedrão, fala aí.
Aliança de Deus com o que era, Senhor? Calma aí. Não. Ele não vai mais matar a humanidade com água. Certo? Quer falar, filho? Fala. Então, o arco-íris foi o quê? A aliança de Deus com os homens. Quando acontecesse, a gente vai se lembrar que Deus não vai mais fazer o que ele fez na época de Noé. Que toda a humanidade morreu, menos a família de Noé. E acho que em Pedro fala que são 7. Somente 7 pessoas que não morreram. Somente 7 pessoas que não morreram de toda a humanidade. Mas Deus estava cansado, Malaquias. E aí o que acontece? Alguém tem Bíblia física aí? Bíblia física ainda tem, graças a Deus. Tem que ver se passa Malaquias aí, tem uma folha branca pro pessoal. Hã? Sim, mas tem aí que possa mostrar? Se puder abrir depois a gente mostra aí. E aí, nas Bíblias antigas, nessas novas às vezes nem aparece. Existe uma folha em branco entre Malaquias e Mateus. E essa folha em branco é 400 anos. Alguns dizem 430 anos. Mas vamos pegar por 400 anos do silêncio de Deus. Gente, imagina. Mano, imagina. Quando o Gustavo falou que Jesus estava aqui, todo mundo sentiu a presença de Deus e viu, né? Verdadeiramente. Show. Pega aí, ó, comigo. Olha só, gente, para quem não sabe, tá? Essa aqui, ó. Tá vendo? Página em branco. Isso não é erro não, tá, gente? Não é um erro da editora, não, que deixou de escrever uma coisa. Não, isso aqui realmente é intencional. E aí, voltando para cá, 400 anos, gente. Hoje nós tivemos aqui uma... Eu posso ser bem sério, eu ouvi Jesus aqui. Eu vi Jesus, eu não sei você. Não foi apenas um arrepio, um sentimentalismo. Eu vi Jesus aqui, cara. Não é isso. A gente não quer viver de sentimentos, a gente quer viver daquilo que a gente vê, que a gente apalpa, que a gente toca, que a gente se relaciona verdadeiramente. Mas imagina passar 400 anos, 4 gerações. Porque depois de Noé, se você for ver, Noé não demorou 120 anos, tá, gente? Para construir a arca. 120 anos foi o prazo máximo que o homem poderia viver. 120 anos, então dá mais ou menos 4 gerações. 4 gerações sem ouvir a voz de Deus. Gente, 4 gerações. E aí acontece que vem um homem chamado João Batista. Eu sabia que eu não ia conseguir terminar tudo. Estou na metade, mas não vou estender não. E aí vem João Batista, que a Bíblia fala que ele foi o último dos profetas. E o que João Batista fez, gente? Vamos lá, vamos trocar. Ele abriu o caminho. Outras versões falam, ele preparou o caminho. Preparar o caminho para quem? Jesus. E aí João Batista, a Bíblia fala que quando ele estava na barriga de Isabel, que era a mãe dele, Maria já estava grávida, porque eles têm a diferença de 6 meses. Maria estava grávida, quando ela chegou perto de Isabel, o que aconteceu com a barriga de Isabel? Começou a balançar, porque ali Isabel foi cheia do Espírito Santo, João Batista foi cheio do Espírito Santo, porque ele sabia, ele na barriga ele já reconhecia que era o Messias. Quem que era o Messias? Aquele que todos os profetas da Bíblia, toda a Bíblia, de Gênesis, porque na época não tinha Novo Testamento, né, gente? Então, de Gênesis a Malaquias, falava que iria vir o Messias, aquele que ia salvar o povo, aquele que iria reconectar o homem com Deus. E aí, o que acontece? Essa oração eu faço direto pela Luísa. Claro que eu faço pela Laura também, ela tá viva, né, gente? Mas eu boto a mão na barriga, Débora sabe disso. A primeira vez a Débora me deu uma olhada assim, tipo, qual foi? O fogo do Senhor. Mas assim, eu oro, porque, cara, se aconteceu com o João Batista, pode acontecer com minha filha também, então vamos lá. A gente precisa aprender a orar a Bíblia, gente. Aquilo que aconteceu na Bíblia pode acontecer hoje. Você não ora por Atos 2 acontecer, então ora, passa a orar a Bíblia. A palavra
de Deus fala que nós não sabemos como orar, mas a Bíblia sabe. Então bora a Bíblia. E aí, aconteceu isso e João começou a preparar o caminho. E aí, se a gente for ver João capítulo 1, não é João Batista, João discípulo amado, porque João, discípulo amado, foi discípulo de João Batista. E aí, João capítulo 1 fala: eis o Cordeiro de Deus. João Batista falando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, João fica desejoso por isso. E João começa a caminhar com Jesus. João começa a se relacionar. Mas antes, eu quero voltar a um homem chamado Simeão. E esse homem chamado Simeão, na Bíblia, fala que ele era o sacerdote que apresentava as crianças no templo. Lembra disso? Que Jesus foi apresentado? Por isso que a gente não batiza. Nós, como protestante, a gente vai e apresenta Jesus. Jesus não, apresenta as crianças, os bebês na igreja. Quem imagina apresentar Jesus? Meu Deus. Isso, Cordeiro de Deus. Mas Simeão, a Bíblia fala que ele chega lá, ele já era senhor, já era velho, ele olha Jesus, Jesus bebê, Jesus não tinha beleza, formosura, Jesus era um bebê que não sabia falar, que estava de fralda, provavelmente, não sei como é que era a fralda da época, ou não, né? Mas acredito que devia ter alguma coisa ali. E ele olha Jesus e fala assim: é isso que eu esperava, era isso que eu sempre desejava, apenas olhar o Messias. O que nós acabamos de contar aqui, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, quando nós queremos a glória de Deus, nós olhamos para Cristo. Agora, sinceridade. Examina o teu coração. Isso tem sido verdade para você? Cristo realmente é tudo para a sua vida? Se tudo na sua vida hoje desse errado, mas Cristo permanecesse, com sinceridade, isso seria uma verdade para você? Vou dar o exemplo do Lucas, que ele está aqui perto. O Lucas está na Marinha. Está feliz, Lucas? Muita coisa, né? Mas imagina hoje que a Marinha aconteça alguma coisa no governo e você tem que sair da Marinha. Calma, não, calma, irmão. Fala não, você está feliz. Mas eu estou dando um exemplo. Como que vai ter o coração do Lucas? Eu estou falando do Lucas, eu estou dando um exemplo, gente. Eu estou dando um exemplo, mas como que vai estar o teu coração se alguma coisa na sua vida der errado? Por muito menos nós esquecemos de Deus, por muito menos nós esquecemos de quem Cristo é, e nós temos que ter o coração da mesma forma que Simeão teve. É isso que eu esperava. Eu posso morrer agora. Ele fala isso. Eu posso morrer agora, porque isso é o que eu quero para a minha vida. Valeu a pena. Eu quero te perguntar, valeu a pena estar aqui hoje? Pergunta para a pessoa que está do seu lado se valeu a pena. E aí, a gente vai passando. Jesus, ele fica 30 anos em silêncio. 30 anos em silêncio. Você vê Jesus ensinando com 12 anos de idade. Maria doida atrás de Jesus, que Jesus saiu fora, porque 12 anos na época é como se fosse 18, então ele tinha autonomia, ele poderia já ser, igual o Gabriel fez 18 anos, né, Gabriel? Agora deu ruim. Literalmente, agora você vai viver. Brincadeira, vai ser benção, em nome de Jesus. Mas também é difícil. Ah, meus 18 anos, né? Gustavo é teus 20 anos. Tá quase, né, cara? Tá quase, é verdade, tá quase. Mas assim, e aí Jesus, Santa Maria, desesperado, porque Jesus ficou. Gente, Jesus ficou 3 dias sumido. Hoje a Laura deu um susto. Vou falar que a mãe dela está aqui, a mãe dela vai brigar comigo, mas tá bom. A gente estava lá dando e veio e tal, a Laura saiu. Aí a Laura foi lá e falou: pai, vou lá embaixo para esperar minha mãe. Eu falei: filha, lá embaixo não. Vocês conhecem a Laura, né, gente? É desenrolada. Lá embaixo não, filha, tá? Ah, não, pai, tá bom, mas ela sempre obedece, assim, tranquilo.
Vim aqui em cima, desci, estava o Pedro e o Gabriel, estava já desesperado. Falei, gente, Gabriel. Já pensando, meu Deus, minha criança correndo pro Rio, já veio. Eu disse. Se deixar do jeito que ela é, já pegou o ônibus, já pegou até o Uber. Do jeito que ela desenrolou, gente, esse dia ela desenrolou, abrindo parênteses. Esse dia ela desenrolou uma pizza na escola pra tia. Aí a outra, ela saiu da sala, ela foi só correndo, ela foi da sala. Ela saiu da sala, aí a tia foi atrás dela, a Bruna, que é do bar. Vamos pra sala. Aí ela virou e falou assim, não tia, calma aí, tô desenrolando uma pizza. 4 anos. Aí assim, eu fico imaginando, Maria desesperada, mas Jesus fala assim, onde que eu deveria estar? Eu estou aqui cuidando das coisas do meu Pai. Ele está dando tempo me ensinando. Jesus sempre teve esse coração de fazer a vontade de Deus, mas durante 30 anos, Jesus ficou em silêncio. E eu vou entrar num assunto aqui que talvez nem vai balançar da cadeira. Mas talvez se eu... Vou dar exemplo do Gustavo, que eu posso dar o exemplo dele. Se o Gustavo te tirar do louvor, ou falar que hoje você não vai cantar, você já fala um monte de coisa. Você já reclama. Por quê? Eu tenho que estar em evidência. Eu tenho que fazer alguma coisa na igreja. E se for o tempo de você ficar quietinho aí? E se for o tempo de você ser preparado para ter algo maior? Repete comigo. Existe um tempo para todas as coisas. Jesus ficou 30 anos em silêncio. Para ter 3 anos e meio de ministério. E aí, tudo aquilo que nós falamos em Êxodo, nós trazemos para cá agora. 3 anos curando. 3 anos fazendo muitas maravilhas, sinais e maravilhas. E uma referência que nós temos no vídeo, que eu quero passar para vocês. Domingo, né, os católicos têm muito disso. E é importante nós entendermos essa liturgia. Mas o que foi o início de domingo? A Semana Santa. Para nós protestantes é Domingo de Ramos. O que é o Domingo de Ramos? Certa vez Jesus estava em Betânia e ele sai e vai entrar em Jerusalém. Jerusalém era a capital, onde a economia girava, onde as pessoas estavam, tanto que foi aonde que ele morreu. E aí Jesus vai e se cumpre uma promessa que estava em Zacarias capítulo 13, que ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho e as pessoas dariam glória, gritariam hosana nas alturas, dariam a glória para ele, sabe? Exaltaria ele. E acontece isso no domingo. No domingo, Jesus é exaltado em Jerusalém pelas mesmas pessoas que na sexta-feira mataram ele. Domingo, as pessoas exaltaram Jesus, estenderam panos, tapetes, pegaram as folhas de ramo e balançavam. Hosana, esse é o Messias, esse é o profeta. Para sexta-feira, quem que vocês querem soltar? Barrabás ou Jesus? Crucifica o Cristo, Jesus. Cristo não, crucifica Jesus. Os mesmos. Pergunta que eu quero fazer para você. Será que você é um desses que no sábado está exaltando Jesus e talvez no próprio sábado já está fazendo coisas terríveis, que talvez ninguém possa contar e talvez você sabe. Você, quando faz isso, você está fazendo a mesma coisa do povo, que é crucifica Jesus. Crucifica Jesus. Está entendendo, gente? E aí acontece que Jesus, ele passa, né, durante essa semana. E essa semana Jesus entra, Jesus corrige muitas coisas. O povo está animado porque o povo acreditava que ele era o profeta, que ele era o Cristo, que isso e e Jesus estava angustiado. Porque ele sabia que era chegada a sexta-feira. E a sexta-feira chegou para Jesus e ela chegou muito pesada, porque o maior peso de Jesus não era a morte física, mas era o desamparo do Pai. Porque Jesus, como eu falei no início, o que era no princípio? A plena comunhão entre o Pai, o Espírito e o Filho.
Nunca na história houve uma separação do pai e do filho. Mas naquele momento Jesus sabia que o pai iria desamparar. E o pior, não foi por causa dele, foi por causa de Deus. Romanos capítulo 5, se não me engano, versículo 12, mas é por ali, do 10 ao 15. Se por um homem, presta atenção nisso, se por um homem reinou a morte, também por um homem reinou a graça. Vou repetir. Se por um homem, que homem foi esse? Adão. A morte veio e reinou sobre nós, e se instaurou sobre nós. Também por um homem existe algo chamado... É mais para frente, porque esse aí só fala de Adão. Está ali. Tenta achar aí para mim. Não mostra não, porque acho que é mais para frente. Eu falei, mas depois eu lembrei, acho que ela por 20 lá. 20, por aí. Mas fala assim, se por um homem reinou a morte... É exatamente assim, mas... Eu vou achar aqui. Tá, já que você insiste, vou achar aqui. Olha lá, beleza, parabéns, obrigado. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte. Repita comigo, muito mais. Não, é animado, muito mais. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Se por um homem você tem um pecado, se por um homem entrou um pecado no mundo, por um homem também você pode acessar a graça de Deus, e a graça é o dom gratuito, a graça é o amor de Deus está acessível. Nós não temos mais um desligamento com Deus, pelo contrário, fomos reconciliados e fomos feitos filhos de Deus. Mas Jesus sofreu demais, cara. Eu quero trazer isso porque gera um temor em você, sabe? João, lá em Apocalipse, a Bíblia fala que quando ele come um livro, que é o Evangelho na boca dele, lá em Apocalipse 10, tem um sabor de mel, é doce, mas quando entra aqui no estômago é amargo, ou seja, algo que incomoda. O Evangelho precisa te incomodar ao ponto de você querer viver para Cristo, querer entender como Jesus é todos os dias da sua vida. E aí Jesus na sexta-feira foi entregue, no sábado existia medo, no domingo é a ressurreição. E a ressurreição mostra uma mulher chamada Maria Madalena. Eu vou finalizar aqui. A gente deixa para amanhã, se também tiver tempo amanhã, que do jeito que é muito... Amanhã não, segunda, é muito assunto. Mas existe uma mulher chamada Maria Madalena. E ela foi muito fiel ao Senhor. Ela não abandonou o Senhor, assim como João e Maria também, que é a mãe de Jesus. E chegou o momento em que ela viu, ela foi a primeira a chegar de manhã, por volta das 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, ela chegou no sepulcro lá de Jesus e viu que estava vazio, e ela chorou copiosamente. Isso está lá, não vou abrir para não requerer muito tempo, está lá em João capítulo 20, acho que é 16, esse tem quase certeza, Maria, abre aí, 16 ou 18. E aí o que acontece? Mas tem acertado, né? Mas o que acontece? Ela chora copiosamente. Aí isso, deixa aí, viu? Ela chora copiosamente. Por quê? Ela fala assim: onde colocaram Jesus? Onde está o Messias? Sabe, isso me arrebenta por dentro, porque ela está falando assim: mesmo que existisse só um corpo morto, eu ainda tinha esse relacionamento com ele, porque eu não consigo ver a minha vida sem Jesus. Maria, quando começa a chorar, ela fala assim, isso é um pouquinho, acho que não precisa botar não, mas está um pouquinho antes, ela fala, não consigo. Quando ela está chorando, ela está expressando algo, ela fala assim, eu não consigo ver uma vida em que Cristo não esteja comigo. Esse tem que ser o nosso desejo. O que pulsa dentro do nosso coração é: eu não consigo viver uma vida em que Cristo não esteja comigo. Porque Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ai, gente. E aí passa um pouco para frente, Maria vê Jesus
mas ela não reconhece Jesus, ela chama ele de jardineiro. Não, eu acho que você é um jardineiro, cara. Eu não quero você não. E muitos daqui veem Jesus como jardineiro, porque o jardineiro limpa a vida, limpa o jardim. Ah, Jesus, estou precisando tanto de um emprego, Jesus vai lá te dar. Ah, Jesus, estou precisando tanto disso aqui, ele vai te dar, ele está limpando a tua vida, ele está organizando a tua vida. Mas você não consegue nunca reconhecer quem verdadeiramente Jesus é. João capítulo 6, Jesus fala isso lá no início. Vocês só me servem pelos sinais. E aí depois, os olhos de Maria se abrem e ela fala exatamente isso aqui. Disse-lhe Jesus, Maria. Olha, fala assim, Maria. Maria. Isso é uma expressão que a Bíblia estava enfatizando porque ela reconhecia a voz de Jesus. E aí quando Jesus chamou pelo nome, o que ela fez? Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone. Fala comigo, Rabone. Que quer dizer mestre. Que significa, sabe o quê? Você tem o meu coração. Você tem a minha vida. A minha vida pertence ao Senhor. Os meus dias pertencem ao Senhor. Tudo que eu acreditei é verdade. Você é verdadeiramente o Messias. E eu quero finalizar, não finalizando aqui, mas finalizar nisso, porque tudo que eu passei com vocês é o seguinte: Jesus foi o Cordeiro Pascal que se entregou para você morrer, não apenas por isso, mas para que você tenha isso aqui, ó, sentar à mesa com os seus irmãos e comer do Cordeiro, e se relacionar por intermédio de Jesus, ter um ajuntamento em torno da presença de Jesus, não só aqui, mas quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver na sua casa, aonde você estiver, você pode se ajuntar por intermédio, por meio de Cristo, e você pode comer o Cordeiro. Então nesse momento eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Feche seus olhos, não se distraia, por favor. Não se distraia verdadeiramente. Cara, eu não sei se você não foi tocado em algo, não porque eu falei que quem sou eu para falar alguma coisa, mas porque Deus realmente tocou a sua vida em algo. Então começa a falar isso, começa a se expressar. Vamos nos assentar na mesa em torno do Cordeiro. O Cordeiro está aqui, o Cordeiro, Jesus está aqui. Vamos comer um pouco dele. Vamos nos relacionar por meio dele. Vamos entregar a nossa vida, o nosso coração, porque Ele está aqui. Ele morreu, mas sim, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte para te dar uma vida, para te dar uma esperança, para te conceder acesso a Deus, acesso ao amor de Deus. Ele nos reconciliou com o Senhor. Certa vez os discípulos, quando Jesus se ressuscitou, os discípulos estavam em uma casa em Jerusalém. Jesus tinha ido a Emaús tratar com 2 discípulos, porque eles estavam amedrontados, eles estavam sem esperança. E aí Jesus sai daquele lugar, Emaús, ele vai a essa casa. Isso está lá em Lucas 24. E aí ele chega naquela casa. A Bíblia fala que aquela casa estava fechada, trancada, porque eles estavam com medo de serem presos, com medo de serem mortos, com medo do que ia acontecer, porque estava um rebuliço na cidade. E aí Jesus chega naquela casa e fala assim: Shalom, Pai seja convosco. Tomé, não está acreditando? Toca na minha ferida, toca aqui na minha carne, toca aqui, porque eu sou vivo, eu estou vivo, eu não estou morto mais, eu venci a morte. Então, se eu venci a morte, é para te dar paz. Pai seja convosco. Todos os tormentos que você passa é porque falta paz. E a paz não vem daquilo que você pode fazer, mas a paz vem daquilo que Deus te dá. E o que Deus te dá é Cristo. O que Deus pode te dar é uma coisa só. Não é ser bem sucedido nesse mundo. Não é ter uma família, às vezes, que você tenha dinheiro sobrando, que você tenha herança, ou que você tenha tantas coisas que você pensa. Mas uma coisa Deus pode te dar nessa noite: Cristo.
E Ele é tudo que nós precisamos. Nós vamos cantar uma canção, mas eu quero te convidar antes de sair do seu lugar. E não quero fazer isso por religiosidade ou um ato profético. Eu quero fazer com que você saia do seu lugar para que a gente possa estar perto um do outro e ser tocado por Deus como igreja verdadeiramente. Você vai sair do seu lugar porque você tem uma decisão para falar: Jesus, eu só quero o Senhor, eu só desejo uma coisa, e essa coisa é o Senhor. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente. O amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz.
Estamos reunidos em torno do Cordeiro. Jesus, nós cremos que o Senhor, nós cremos que o Senhor é o nosso Rei. Nós cremos que o Senhor está sentado ao lado da direita de Deus. Em Hebreus 7:25 diz que além de tudo que o Senhor fez, o Senhor ainda continua intercedendo por nós. E Deus, revele a cada um de nós, Espírito, aquilo que o Senhor precisa revelar, que é do Senhor. Pai, pessoas estão aqui, Pai, estão desesperadas por algo maior do Senhor. Pai, nessa noite, Deus está restaurando os olhos. Deus está restaurando olhos nessa noite. Porque o vinho novo chegará em algumas pessoas. O vinho novo chegará em algumas pessoas. Os olhos estão sendo restaurados. Os olhos que não faziam as pessoas permanecerem no vinho novo. Deus restaura os olhos. Envia um vinho novo. Envia a porção fresca. Porque o Senhor nos deu vida. Vida em abundância. Vida para viver uma vida pautada no Senhor. Que a tua presença satisfaz, Senhor. A tua presença satisfaz a nossa vida. Nós temos fome e sede da água e do pão vivo que desceu do céu. Pai, que aquilo que nós estamos recebendo, não apenas hoje, mas nesses dias, não se perca pelos olhos furados, pelos olhos que não suportam o vinho, por causa da sua fermentação, Jesus. Corrija os olhos. Você pode começar a orar agora e falar: Jesus, corrige os meus olhos, abre os meus olhos para que eu possa ver aquilo que está rasgado na minha vida, que tem sido brecha na minha vida, que tem sido brecha nos meus pensamentos, nas minhas emoções.
que não tem me deixado permanecer no vinho novo. Ah, Jesus. Isso é palavra, o com Deus Altíssimo, no mistério de tua graça, Cristo em ti se revelou. O poder desse nome é, esse nome é o nome de Jesus. O amor desse nome é maior que tudo ele é. O amor desse nome é nome de Jesus. Levanta suas mãos bem alto, começa a exaltar o nome dele. Diga obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício de cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor deu o véu. Senhor, não existe mais separação. Onde existe